pessoal, vão chegando aí, vão ficando à vontade que hoje estamos de volta com a semana 3 do volume 2, o PET Minas de Língua Portuguesa do segundo ano do ensino médio. Eu sou a professora Daiane e hoje vamos falar sobre o gênero literário romance. Antes de começarmos, tenho 2 recados importantíssimos para vocês. O primeiro é sobre o nosso projeto Redação Online, toda quarta-feira às 16 horas, totalmente gratuito aqui no nosso canal e ao vivo. Nós trazemos convidados especialistas para discutir aí os vários temas, né, possíveis de cair na redação do Enem, ajudando vocês a construir o repertório teórico e trabalhamos os pontos específicos aí da construção da redação do Enem de forma contextualizada, né? A gente trabalha aí junto com esses temas que são discutidos. Além disso, nós temos o nosso projeto Enem Eu Não Erro Mais, que está de volta, gente. Em breve estaremos com o nosso projeto aqui, ao vivo, gratuito, todos os dias da semana. Fiquem ligados aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais, principalmente no Instagram. E tá rolando sorteio, hein? Vão lá no nosso Instagram que vocês vão acompanhar. E tem que ser rápido, porque o nosso sorteio é semana que vem. Acompanhem lá a nossa página. E já vou pedindo para vocês deixarem o like aí, dá uma forcinha pra gente. E no final dessa aula, deixem os comentários de vocês, compartilhem aí com seus amigos, tá bem? Então, vamos lá, gente, para nossa aula de hoje. Bora! Gênero literário romance. Gente, hoje vamos falar sobre um gênero literário, mas não se confundam, viu? Porque o romance que nós estamos falando aqui não é aquele romance, né, que tá chegando aí os dias dos namorados, nada disso, não é amorzinho, não. Nós estamos falando de um gênero literário, de um texto, né, que é da esfera literária, claro, né? Então vamos aqui às explicações, né? Como que a gente identifica um romance, professora? Bom, o romance, ele é da tipologia narrativa, sobretudo, tá, gente? Pode haver ali outros tipos textuais, mas o que é mais predominante é o narrativo. Então, ele é narrativo, ele é em prosa, né? E também ele vai ser caracterizado por ele ser mais longo, né? Ele é diferente do conto que é menorzinho, como nós vimos, né? Ele vai ser maior do que uma novela. Não tô falando novela da TV não, tá, gente? Tô falando da novela gênero literário, que é um gênero menorzinho também, né? A novela tem aí entre 30 a 40 páginas, mais ou menos. O romance, ele tem uma extensão maior. Ele pode ter aí capítulos, né? E também, em questão, né, do enredo, ele vai ter vários conflitos, por causa da extensão mesmo da narrativa, né? Como é uma narrativa longa, ela, diferente do conto que nós vimos, né, vai ter mais personagens, né? Vai ter também mais situações dramáticas e tem aí uma sequência de tempo relativamente ampla. Se eu for falar para vocês, a real sobre o romance é que ele é um gênero muito aberto, tá? Então ele tem muitas características, mas nem todas as características vão se aplicar a todos os romances. Vamos ver mais profundamente essas características e a diversidade que há aí dentro desse gênero literário. Olha, como eu falei para vocês, é uma narrativa em prosa, longa, geralmente dividida em capítulos. A ambientação temporal. A narrativa deve acontecer em determinado tempo, que pode ser linear, né? Igual a gente pensa assim, o cronológico, né? O do relógio ali, horas, dias, semanas, meses, anos, ou não linear.
ok? Ele pode ser objetivo ou subjetivo. E esse objetivo também vai acompanhar essa cronologia, o tempo cronológico. O subjetivo já é mais aquele do narrador, né? Que ele pode avançar, ele pode voltar no tempo, é o tempo que a gente fala que é o psicológico, tá bem? Vamos aqui, a ambientação espacial, o espaço, né? Que são aí elementos da narrativa. No caso do gênero literário romance, ele vai ser ambientado em determinado espaço onde as ações acontecem. Porém, gente, como nós estamos falando de uma narrativa ampla, esse espaço ele pode diversificar. Então a narrativa pode ter vários espaços, né? Ela pode ir mudando conforme também a ambientação temporal, ok? Vamos aqui ao enredo ou à trama, né? Que é, né, a história que é contada, né? Que é apresentada aí diante de um encadeamento de eventos. Então, o enredo, a trama, ele se dá, né, nesse encadeamento, nessa sequência de eventos que vai trazendo a unidade, né, dessa história, daquilo que está sendo narrado. E nós temos os personagens, que são os agentes, né, participantes da narrativa. Então, esses agentes, eles podem ser reais, tá? Ou fictícios, dependendo do romance, né? Dependendo do subgênero de romance, que eu já vou explicar para vocês, tá bem? Mas em maioria, né, como nós estamos falando, né, de um gênero literário, a grande maioria aí, né, das narrativas são narrativas fictícias. Mas, então nós temos aí dentro vários personagens que vão variar entre os protagonistas, os coadjuvantes, os antagonistas. Essas personagens elas podem ser planas ou podem ser complexas. O que a gente está dizendo? Por exemplo, existem personagens que eles vão seguir em uma sequência, né, bem linear, de não haver tantas mudanças relativas ao seu comportamento. Outras são mais complexas, a sua descrição é mais complexa, a sua psicologia é mais complexa, ok? Os eventos que lhe acontecem também são mais complexos. Tranquilo? Então pensem o seguinte, os personagens, eles são mais diversificados dentro do gênero literário romance, porque existe uma maior quantidade, digamos assim. E por último, o que é importante que vocês saibam é que o gênero romance, ele está em constante mutação. O romance, gente, ele surge no século XIX. Ele não é, a princípio, um gênero de prestígio. O que era prestigioso na literatura era a poesia. Então, ele vai trazer aí, né, as histórias narrativas, né, de pessoas comuns, mas também vai trazer narrativas de reis, né? Enfim, ele é um gênero aberto, ele pode trabalhar e ele trabalha com temáticas diversificadas, né? Então, ele está constantemente, né, em transformação, assim como nós estamos. Então, a literatura, ela vai evoluir, ela vai se desenvolver conforme nós, né, nós seres humanos também vamos desenvolvendo. Então, ele é um gênero muito aberto aos mais variados experimentalismos. Então, diante desses experimentalismos, nós encontramos os subgêneros. Então, nós temos o gênero literário romance e nós temos os subgêneros do romance. Por exemplo, nós temos o romance histórico. Vou narrar aí, o escritor, né, ele vai escrever um romance sobre determinado evento histórico, com personagens históricos. Pode haver ali, né, ficção, claro que pode, mas esses personagens são baseados na realidade, num evento real. Nós temos o romance regionalista, né, que vai falar aí, né, sobre, por exemplo, aqui no Brasil, fala sobre o interior, fala sobre o sertanejo. Nós temos o romance epistolar.
Outro exemplo de romance, que é escrito em cartas. Então, tudo que se dá, todo o enredo desse romance, ele é dado em forma de carta, ok? Temos o romance de formação, que é o romance onde há um desenvolvimento, né, moral, psicológico dos personagens, né, principalmente do protagonista. Temos romance autobiográfico, né, ou romance biográfico, que vai ser aí, que é um romance pautado na biografia de alguém. Então, a gente tem sim essa mescla de romances que são ficcionais, romances que são mais que trazem mais uma realidade aí, por exemplo, como romance histórico. Mas nós não podemos dispensar, né, os traços fictícios, né, já que nós estamos tratando de um gênero literário. E a literatura, ela não tem, né, esse compromisso de trazer totalmente ali o que é real, porque a literatura trabalha muito, né, com o imaginário dos leitores. Então vamos continuando aqui. O Pet trouxe para vocês sobre o romance Grande Sertão Veredas, do nosso querido escritor João Guimarães Rosa. É um romance muito caro para nossa literatura brasileira e que vai falar aí, né, sobre Riobaldo. Riobaldo, que é um personagem, que é o personagem narrador, que vai falar aí, que narra sobre sua vida, né? Então ele vai trazer aí os acontecimentos, né, e os seus sentimentos, e ele traz muito viva a paisagem do sertão, a cultura do sertão onde ele vive. Então ele vai narrar aí as peripécias, os acontecimentos, os grupos, né, como ele se junta aí com um bando de jagunços, né, e ele vai trazer aí as lutas, né, os conflitos que esse personagem vai enfrentar junto com o bando, né, o conflito com o bando, com outro bando, e a morte também do chefe desses jagunços. E traz o que é mais importante que vocês pensem aqui, né? No Grande Sertão Veredas, é que dentro de toda essa trama, né, existe aí um traço da narrativa que é muito importante, né, que é uma característica muito importante de João Guimarães Rosa, da sua escrita, que é o regionalismo, né, que é o linguajar do sertanejo, que é trazer aí a cultura do sertanejo. Ok? E vamos falar um pouquinho sobre esse escritor tão importante para a nossa literatura brasileira. O João Guimarães Rosa, gente, ele não foi só um romancista. Ele era diplomata e na literatura, né, no campo literário, ele também produzia contos e novelas. Ele nasceu em Minas em 1908 e faleceu no Rio de Janeiro, em 1967. Ele fez aí uma grande excursão em Mato Grosso e ele escreveu o conto Entremeio com o Vaqueiro Mariano. E ele traz aí, né, essa importância dessa excursão que vai gerar aí o Grande Sertão Veredas, que é um dos textos mais importantes da nossa literatura brasileira, né? Então eu indico que vocês leiam Grande Sertão Veredas. É um romance que já foi traduzido em diversas línguas. É um romance, como eu já falei, né? Tô sendo muito repetitiva aqui. Ele é importantíssimo, mas também para vocês conhecerem, né, a nossa produção literária, que é riquíssima. E a literatura regionalista, gente, é muito bacana. É muito bacana como o escritor, né, por meio aí do seu narrador, do seu enunciador, ele tenta aí reproduzir as falas, a cultura, a vivência, né, do interior, do sertanejo. Então eu super indico essa leitura para vocês, tá bem? Vamos aqui às atividades. Número 1. Essa atividade é do Enem de 2011. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro-giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê, o Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso.
Pergunto: Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola, como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo um dia, ele tora, ninguém discrepa. Eu tantas mesmo digo, eu dou proteção. Essa não faltou também a minha mãe, quando eu era menino no sertãozinho de minha terra. Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes. Gideão Guedes, quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixo da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai no São Francisco. O senhor sabe. Aqui vocês podem observar que existem vários termos bem regionais, né? Várias terminologias aí que são referentes à região, né? Que o Guimarães Rosa vai trazer aí pra gente, que é da realidade do sertanejo. Vamos aqui à questão. Na passagem citada, Riobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcadas pela concentração de terra e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador, vamos lá, gente. Letra A, relata ao seu interlocutor a história de Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. Letra B. Descreve o processo de transformação de um meeiro, espécie de agregado, em proprietário de terra. Letra C. Denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores, que pouco se envolvem no trabalho da terra. Letra D. Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. Letra E. Mantém um distanciamento narrativo condizente com sua posição social de proprietário de terras. Vamos lá, gente. Indico que vocês leiam pelo menos 2 vezes a passagem, principalmente depois de fazer a leitura total do exercício, vocês voltem e façam outra leitura para tentar aí achar a resposta mais conveniente àquilo que foi narrado. Se nós voltamos aí na leitura, vamos perceber que Riobaldo fala, né, da condição, né, desse meeiro que prefere não estar aí vinculado àquela terra, né, porque uma hora ou outra ele pode mudar, por isso que ele não tem criações. Mas aqui está falando, né, que ele vai expor uma situação decorrente de uma desigualdade social, né, da concentração de terras e da relação de dependência entre agregados e fazendeiros. Então, nós temos aqui na letra D, que mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e, ao mesmo tempo, dependente. O que nós temos aí como a letra certa, a letra correta é a letra D. Porque vamos analisar, será que Zezinho, ele tinha era preguiça, ele não tinha disposição, né, para o trabalho, embora aí, né, o seu patrão, o fazendeiro, tenha falado que ele ajuda, será que é isso mesmo? Ou será que ele vive aí nessa condição de homem que, embora é livre, ele depende do seu patrão? Então, nessa dependência, ele pode não saber até quando ele vai ficar nessa localidade. Então, a letra correta, por isso, é a letra D, tá bem? Vamos aqui à atividade de número 2. Leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede. Texto 1. O que mais penso, teço e explico. Todo mundo é louco. O Senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura, no geral. Isso é que é a salvação da alma.
Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas. Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca. Talvez não me chegue. Rezo cristão católico, embrenho acerto. E aceito as preces de compadre meu Quelemem, doutrina dele, de Kardec. Mas quando posso, vou no Mindubim, onde o Matias é crente, metodista. A gente se acusa de pecador, lê alta a Bíblia e ora, cantando hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca, mas é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. Muita gente não me aprova, acham que lei de Deus é privilégio, invariável. E eu, bof, detesto. O que sou? O que faço, o que quero, muito curial. E em casa de todos faço, executado. Eu não tresmalho. Observem aqui, gente, nesse trechinho, quantos neologismos, né? E quantos termos regionais que o autor vai utilizar. Percebam, desendoidecer, desdoidar. É um neologismo. Quando ele escreve todo mundo, né? Ele coloca aí os hífens, né? Ele traz muito aí, né? Quando ele fala Kardec, olha como ele escreve Kardec. É a forma, né, de se escrever como se fala, né? Então ele traz aí esse registro linguístico de uma região, dessa região que ele frequentou, né, e gerou aí, trouxe a ideia, né, do Grande Sertão Veredas. Vamos aqui, pessoal, ao segundo texto, que é um texto da Constituição Brasileira. Artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então, aqui está falando sobre a liberdade de culto, né? A liberdade de fé assegurada pela nossa Constituição. Vamos à questão. Os textos 1 e 2 têm a temática em comum? Qual é essa temática? Bom, no texto 1, nós vimos, né, o personagem falando sobre frequentar diferentes lugares, sobre ele carecer, né, de oração, sobre ele carecer de religião. E aqui nós temos, né, o texto da Constituição que fala sobre a liberdade de consciência e de crença. Então, sim, eles vão tratar do mesmo tema, a liberdade de crença dos indivíduos, sendo que o texto 1, ele exemplifica na prática o direito assegurado pela Constituição. Por quê? Ele frequenta vários cultos religiosos, porque ele tem essa carência. E ele está aí praticando, ele está dentro, né, desse direito que é assegurado pela Constituição, que é o direito de liberdade à crença, né, de liberdade de crença, de liberdade de consciência. Então ele pode frequentar a religião que ele quiser, na hora que ele quiser, porque ele é livre, né? Nós somos livres para executar aí, né, para fazer, para celebrar os cultos religiosos que sejam da nossa própria escolha, ok? Aqui a minha sugestão de resposta para vocês. Vamos aqui, continuando as atividades. O narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter só uma religião, ter uma só religião, justifique sua resposta com trechos do texto 1. O que nós vemos, né, é que esse narrador frequenta vários cultos religiosos. Então, nós não podemos dizer que ele tem uma só religião. Então, não, gente. O narrador demonstra que segue vários cultos religiosos. Para ele, o importante é estar inserido no meio religioso. O trecho a seguir exemplifica isso. Trouxe um trecho maiorzinho, mas vocês podem pegar, né, fazer um corte nesse trecho. Como eu sempre falo para vocês, é uma sugestão de resposta. O correto é que vocês façam sozinhos, vocês podem se basear, mas que vocês escrevam com as próprias palavras. Então, aqui eu trouxe o exemplo do trecho. Eu cá não perco a ocasião de religião, aproveito de todas. Só aqui, gente, até esse aproveito de todas, bebo água de todo o rio,
já dá para responder, para exemplificar aí, né, o exercício. Mas ele está pedindo aí trechos, né? Então vocês podem colocar, né, dar sequência aí como eu coloquei aqui. Rezo cristão católico, embrenho, acerto e aceito as preces de compadre meu Clemen, doutrina dele de Kardec. Então aqui já traz, né, 2 exemplos aí das religiões que ele segue. Mas quando posso, vou no Mindubim, onde o Matias é crente metodista. Então ele também frequenta, né, o protestantismo. A gente se acusa de pecador, leal à Bíblia e ora, tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Então vocês podem fazer seleção desses trechos, tá bem? Vamos à última atividade. Explique o que você compreendeu do texto 2, tá? Trecho da Constituição Brasileira. Então, vamos lá interpretar a lei, né? O inciso que nós lemos. Naquele inciso, gente, como nós falamos, ele trata da liberdade religiosa. Então, a resposta que eu trouxe como sugestão aqui é a seguinte: o texto da Constituição é um inciso que trata de um dos direitos básicos do cidadão, que é a liberdade de professar sua fé e crenças e de celebrar cultos religiosos, tendo garantido na lei também a proteção, garantida, tá, gente? Na lei também a proteção aos locais de culto e de suas liturgias. O que são essas liturgias? Reunião dos elementos ou das práticas que fazem parte de um culto religioso. Então, aqui, nessa lei, né, está falando exatamente de um direito que todos nós temos de professar a fé que seja de nossa escolha. Então, galera, vamos prestar atenção nesse texto da lei para a gente não perpetuar preconceitos, para que a gente não seja intolerante religioso, tá bem? Porque esse texto ele está aí para amparar a escolha religiosa de cada um. Então, nada de demonizar a religião do outro porque ele crê diferente de você. Nós somos um país laico, um país diverso e a base de uma boa convivência, né, é o respeito. Então, não se esqueçam nunca, aqui como a gente tem trabalhado nessas aulas, que a Constituição Brasileira é o texto máximo da nossa nação. Não existe nenhum texto, né, que esteja acima dela. Então, vamos respeitar a Constituição, vamos respeitar os nossos amigos, os nossos colegas que professam fés diferentes das nossas, ok? E claro, né, vamos evitar aí a intolerância religiosa e a violência, né, que infelizmente ocorre contra muitas religiões no nosso país. Tudo bem? Então, respeito acima de tudo, galera. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui. Deixe seus comentários aqui pra gente, tá bem? E até a semana que vem. Um beijão e até a próxima.